aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lamek e hoje a nossa aula vai ser sobre produtos notáveis e fatoração. Então vamos lá. Produtos notáveis, nós iremos ver três aqui. Mas antes, o que é que são produtos notáveis? Produtos notáveis são produtos frequentemente usados com o propósito de evitar a multiplicação termo a termo. Nós vimos na aula passada sobre multiplicações de polinômio que todos os termos de um polinômio multiplica todos os termos do outro polinômio. Então, para evitar isso, existem algumas situações onde tem certos procedimentos que, se você memorizar, pode evitar certos cálculos, economizar tempo e facilitar bastante a sua vida. O primeiro produto notável que nós vamos ver aqui é o quadrado da soma de dois termos. Como é que ele vai aparecer? Vai aparecer uma adição de dois termos elevado ao quadrado, por isso que é o quadrado da soma de dois termos. O que é, nesse exemplo aqui, a mais b elevado ao quadrado? Bem, se a mais b está sendo elevado ao quadrado, então eu tenho a mais b multiplicando ele mesmo duas vezes, a mais b vezes a mais b. Então, vou mostrar para vocês como é que seria essa multiplicação termo a termo e vou mostrar para vocês como o produto notável ele vai agir mais rápido para você chegar no resultado. Bem, essa multiplicação ficaria da seguinte maneira. O a e o b vão multiplicar o a e o b do outro polinômio. Então, a vezes a ao quadrado, mais, com mais dá mais, e a vezes b dá ab. Agora o b vai multiplicar o a, mais com mais dá mais, e b vezes a também dá b, e mais com mais dá mais, b vezes b, que dá b ao quadrado. Pronto. Aqui a gente observa que nós temos dois termos semelhantes, então a gente vai juntar 1ab com 1ab, eu vou ter 2ab. Então, resultado, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Agora, observe essa situação aqui. Nós temos aqui no resultado o primeiro termo elevado ao quadrado. Então, ó, no nosso início aqui, nós tínhamos a mais b elevado ao quadrado. O primeiro termo é a elevado ao quadrado. Está aqui ele. Mais, está aqui mais, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, ó, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes a vezes b. Está aqui, ó, 2ab. Mais, está aqui o mais, o segundo termo elevado ao quadrado. O segundo termo é b. E b elevado ao quadrado é b ao quadrado mesmo. Está aqui ele. Então, você consegue sair daqui direto para a resposta sem precisar de todo esse processo de cálculo. E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês verem isso acontecendo. Observe, 3 mais x elevado ao quadrado. Então, ó, eu tenho o quadrado da soma, uma soma elevada ao quadrado. Então, vamos aplicar esse procedimento aqui para ver como é que vamos chegar no resultado direto sem precisar de todos esses cálculos. Primeira coisa, ó, primeiro termo elevado ao quadrado. O primeiro termo aqui é o 3. E 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Está aqui o 9. Feio, mas é um 9. Agora, o sinal de mais. O que é que a gente vai colocar agora? Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, ó, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes 3 vezes x. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes x, 6x. E agora, ó, mais o segundo termo elevado ao quadrado. O segundo termo é x. E x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Pronto. Está feito o quadrado da soma de dois termos. Chegamos direto na resposta, aplicando apenas esse procedimento, sem precisar de todos esses cálculos aqui. Tá bom, gente? Agora, o segundo produto notável é bem semelhante ao primeiro. O primeiro é o quadrado da soma, o segundo é o quadrado da diferença. E quando a gente fala de diferença, lembre-se que estamos falando de uma subtração. Diferença é o resultado de uma subtração.
Então, é o mesmo procedimento que muda o sinal do meio. E você vai ver o que vai acontecer. A menos b elevado ao quadrado é a mesma coisa que a menos b multiplicando ele mesmo duas vezes. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer aqui. O a vai multiplicar o a, vai dar ao quadrado, mais com menos dá menos, e a vezes b dá ab. Agora o b vai multiplicar o a, menos com mais dá menos, e b vezes a também dá b. E o b vai multiplicar o b, menos com menos dá mais, b vezes b dá b ao quadrado. Juntando esses que são semelhantes, sinais que são iguais, eu somo. 1ab com 1ab vai dar 2ab, só que a resposta é negativa. E você vai ver que o que vai mudar da resposta anterior para essa é justamente o sinal do termo do meio. Observe que é justamente o sinal que está aqui, ó, no meio. Então, é só você observar que a única coisa que vai estar de diferente aqui, ó, é esse sinalzinho de menos no termo do meio, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro termo elevado ao quadrado. A elevado ao quadrado, tá aqui ele, ó, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes A vezes B, 2AB. E mais o segundo termo elevado ao quadrado, B ao quadrado, tá aqui ele. Beleza, gente? Então, tá aqui o procedimento que você tem que fazer quando aparecer o quadrado da diferença de dois termos. Vamos um exemplo aqui, ó. 2x menos y elevado ao quadrado. Então, o primeiro termo elevado ao quadrado. 2x ao quadrado. Como é que seria isso? Seria o 2 ao quadrado, que é 4, e o x ao quadrado, que é x ao quadrado. Agora, menos, certo? O termo do meio vai ter o sinal do meio. Agora, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4 e x vezes y dá xy. E agora, mais o quadrado do segundo, y elevado ao quadrado. Pronto. Chegamos no resultado do quadrado da diferença desses dois termos aqui. Tá bom, gente? Então, tenha muito cuidado. Um erro comum entre os alunos é colocar o sinal de menos aqui também. Mas se ligue. Se você considerar que o segundo termo seria o menos y, quando você eleva ao quadrado, todo número elevado ao quadrado, ele é positivo, ele fica positivo, porque menos com menos vai dar mais, y vezes y ao quadrado, tá bom? Então, por isso que fica mais, só vai mudar o sinal do termo do meio, que vai ser exatamente o sinal que vai estar aqui, ó, no meio desses dois termos. Então, lá no quadrado da soma, sinal de mais aqui, sinal de mais aqui. No quadrado da diferença, sinal de menos aqui, sinal de menos aqui. Beleza, gente? Então, essa é a única diferença que vocês têm que prestar atenção entre o primeiro e o segundo produto notável, tá? E o terceiro produto notável que nós vamos ver aqui nessa aula é chamado de produto da soma pela diferença de dois termos. Por que ele recebe esse nome? Porque eu tenho um produto, ou seja, uma multiplicação aqui, e eu estou somando dois termos e estou também subtraindo esses dois termos, os mesmos dois termos, tá? E estou fazendo a multiplicação da soma pela diferença, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, como é que seria isso normalmente? Então, eu iria multiplicar, ó, a vezes a, que dá a ao quadrado, mais com menos dá menos, e a vezes b dá ab, mais com mais dá mais, e b vezes a também dá ab, e mais com menos dá menos, b vezes b, que dá b ao quadrado. Agora, observe esses dois elementos aqui que são semelhantes. Esse aqui é um negativo e esse é um positivo. Sinais diferentes a gente subtrai e 1 menos 1 dá 0. 0 AB, ou seja, nenhum AB. Então, um termo anula o outro, sobrou o quê? A ao quadrado menos b ao quadrado. Então, esse terceiro produto notável é bem simples. Quando eu tiver o produto da soma pela diferença de dois termos, é só pegar o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Observe. Mesmo que aconteça do produto aparecer primeiro a subtração e depois a adição, o importante é que sejam os mesmos dois termos, tá? Então, sendo os mesmos dois termos, é só pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Então, o primeiro termo, ó, é o 7. Então, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. E menos
o segundo termo elevado ao quadrado. 6c elevado ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 6 vezes 6. E c ao quadrado é c ao quadrado mesmo. Então, pronto. Eliminei todo esse processo de cálculo aqui e cheguei diretamente na resposta. Apenas decorando essa informação aqui, esse procedimento, você consegue evitar todo esse processo. Tá? Então, não é proibido você fazer por esse método, mas a ideia dos produtos notáveis é justamente que você economize tempo, tá? E principalmente numa prova de IFRN ou qualquer outra prova que você vá fazer, o tempo ele pode ser um inimigo ou um aliado, depende da forma como você usa ele, tá bom? Agora, qual é o contrário dos produtos notáveis? É a fatoração, é quando a gente pega o polinômio e transforma ele em uma multiplicação. Fatorar significa transformar em fatores, em multiplicação. Nós já fizemos isso com números. Agora a gente vai fazer com polinômios. Então, fatorar um polinômio significa transformá-lo num produto, ou seja, numa multiplicação entre polinômios ou entre monômios e polinômios, tá? A propriedade distributiva ela vai ser muito utilizada aqui nessa situação, como a gente já vinha fazendo, só que aqui ele vai acontecer sob a denominação de colocar em evidência. Vou mostrar para vocês aqui já no primeiro produto notável, que é chamado, aliás, no primeiro caso de fatoração, que é chamado de fator comum. Observe esse polinômio, ax mais bx mais cx. Então, você observa que nos três termos apareceu um fator em comum, nos três termos, que é o x. Então, em todos os termos, nós teremos o x como um fator comum. Ele vai ser colocado em evidência e ele vai multiplicar aquilo que não é comum. Ou seja, no primeiro termo, o a, mais no segundo termo, o b, e mais no terceiro termo, o c. Então, a mais b mais c. Tá? Então, o que é que eu faço? O que é colocar em evidência? É tirar aquilo que eles têm em comum e multiplicar por aquilo que os termos não têm em comum. Agora, normalmente, algumas coisas vão estar camufladas. Por exemplo, 15x5 menos 3ax2. Aqui você observa que eles têm o x em comum, mas não é simplesmente um x. Vou mostrar para vocês o que é, na verdade, 15x5. Gente, o termo 15x5 seria 15 vezes o x elevado a 5. Sendo que x elevado a 5 é o x multiplicando ele mesmo 5 vezes. Beleza? Agora, no termo 3ax2, nós temos o a multiplicando o x, que está se multiplicando duas vezes, x ao quadrado, x vezes x. Então, o termo 3ax2, bem debulhado o milho, vamos dizer assim, bem separado cada fator, fica desse jeito. Um outro detalhe que você vai observar é que o 15 você pode transformar também ele em fatores, em multiplicação, que seria 3 vezes 5. Então, 3 vezes 5 vezes o x multiplicando ele mesmo 5 vezes. E aqui 3 vezes a vezes x vezes x. Então, você vai observar o que é que eles têm em comum. Então, você vai ver que aqui eles vão ter o 3. E aqui eu vou pegar esses aqui, o x multiplicando ele mesmo duas vezes, x vezes x e x vezes x. Então, o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum o 3 como coeficiente e também x vezes x, ou seja, x ao quadrado. 3x ao quadrado, gente, é o que os dois têm em comum. Por mais que você não estivesse observando isso nesse primeiro monômio, mas ele estava ali, escondidinho, mas estava. Quando você faz esse procedimento aqui, você consegue observar melhor isso. Agora, ele vai multiplicar aquilo que não está em evidência. No primeiro monômio, eu tenho o 5 e o x multiplicando ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Então, x elevado a 3. Observe que o sinal do meio é menos, então
menos. O que é que não está em evidência aqui? Ó? O 3 já está aqui, o x ao quadrado já está aqui, então só sobrou o a. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Ó? 3x ao quadrado vezes 5x3 menos a. Beleza? Então, isso é uma forma de fatorar o seu polinômio. Nós transformamos esse polinômio em uma multiplicação de um monômio com um polinômio, que é um polinômio de dois termos que a gente já aprendeu na aula passada, que a gente pode chamá-lo de binômio, tá bom? Vamos lá, vamos para o segundo caso de fatoração, que é chamado de agrupamento. O agrupamento, gente, ele é parecido com o primeiro caso. Observe o polinômio ax mais bx mais ay mais by. Você vai observar que aqui, ó, nos dois primeiros termos, nós temos, ó, o x em evidência. E nos dois últimos, nós temos y em evidência. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Colocando o x em evidência, eu tenho aqui o x, e ele vai multiplicar o que não está em evidência, que é o a mais o b. Mas, aqui eu tenho o y em evidência, que vai multiplicar o que não está em evidência, que é o a mais o b. Então, ó, fica nesse esqueminha aqui, ó, x vezes a mais b, mais y vezes a mais b. Então, nos dois primeiros termos, x é evidência, e nos dois últimos, y é evidência. Mas agora, você observa que eu tenho a mais b aqui e a mais b aqui. Então, agora, eu tenho a mais b em evidência. E o que é que não está em evidência? X mais y. Então, eu coloco a mais b em evidência e vai ficar a mais b vezes x mais y. Então, na verdade, no agrupamento, eu uso o caso anterior, né, o fator comum, duas vezes. Então, primeiro, x em evidência e y em evidência, e depois o a mais b ficou em evidência. Tá? Então, caso de agrupamento. Vamos para o terceiro caso de fatoração, que é chamado de diferença de dois quadrados. Aqui tem uma dica bem simples. Basta você encontrar a raiz quadrada dos dois termos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou encontrar a raiz quadrada dos dois termos. A raiz quadrada do x ao quadrado é x. E a raiz quadrada do 49 é 7. O que é que eu vou fazer? A diferença de dois quadrados, ele vai gerar para mim o produto da soma pela diferença de dois termos. Os dois termos são aqui, o x e o 7. Então, vou fazer x mais 7 vezes x menos 7. Tá? Então, é simplesmente isso. É só transformar quando a diferença é de dois quadrados. Então, eu encontro as raízes desses dois termos e faço o produto da soma pela diferença. Só isso, não tem o que fazer. Tá bom? Então, não vamos nem perder tempo com ele. Vamos para o caso do trinômio quadrado perfeito para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Trinômio quadrado perfeito. Então, tem que ter um trinômio. E ele é chamado de quadrado perfeito porque ele atende a essas condições aqui. Os dois primeiros pontos. Ó. Os termos extremos fornecem raízes quadradas exatas. Então, vamos olhar aqui os termos extremos. O que são os termos extremos? O primeiro e o último. O primeiro é a ao quadrado, a raiz quadrada dele é a. O segundo é b ao quadrado e a raiz quadrada dele é o b. Então, os termos extremos fornecem raízes quadradas exatas, ok. Agora, o termo do meio deve ser o dobro do produto das raízes, ou seja, duas vezes o primeiro pelo segundo. Ou seja, duas vezes a vezes b. Então, essa aqui é a condição para que esse trinômio seja chamado de trinômio quadrado perfeito. Primeiro, os termos extremos têm que gerar, fornecer raízes quadradas exatas. Quando isso acontecer, eu multiplico elas por 2, ou seja, o dobro delas, e eu encontro o termo do meio. Se essa multiplicação gerar o termo do meio, é trinômio quadrado perfeito. E se é trinômio quadrado perfeito, a gente vai ter como resultado ou o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Quem é que vai me dizer isso? O termo do meio também fornece o sinal que colocaremos entre os termos no resultado.
Como o termo do meio, ó, tá com sinal de mais, então vai gerar o quadrado da soma. Então vai ser A mais B elevado ao quadrado, quadrado da soma. Beleza? Vamos ver aqui esse exemplo. 4 menos 12x mais 9x2. Veja que é um trinômio. Para saber se ele é quadrado perfeito, ele tem que atender a essas duas primeiras condições aqui. Primeiro, os termos extremos têm que fornecer raiz quadrada exata. Então, o primeiro termo é o 4. Raiz quadrada do 4 é 2. Agora, o último termo, 9x2, raiz quadrada dele, a raiz do 9 é 3 e do x ao quadrado é x. Então, primeira condição foi atendida. Segunda condição, o termo do meio tem que ser o dobro do produto das raízes. Então, eu vou multiplicar duas vezes o primeiro produto, aliás, a primeira raiz com a segunda raiz. Se der o termo do meio, está confirmado que ele é um trinômio quadrado perfeito e aí vai gerar um dos dois primeiros casos do produto notáveis que nós estudamos aqui hoje. Vamos ver. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes x dá 12x, exatamente o termo do meio. Como o sinal dele, ó, é menos, então vai ficar 2 menos 3x. Então vamos anotar aqui, ó, 2 menos 3x elevado ao quadrado. Então virou o que? O quadrado da diferença de dois termos. Beleza, gente? Então, esse é o procedimento de fatoração quando a gente está diante de um trinômio quadrado perfeito. Então, primeiro eu tenho que atender essas duas condições, depois eu vou confirmar se a segunda condição ela acontece. Primeiro eu observo a primeira condição, os termos extremos têm que fornecer raiz quadrada exata. Se isso acontecer, eu confirmo se o termo do meio vai ser o dobro do produto das raízes. Sendo, eu pego o sinal do meio, certo? Para saber se vai ser produto da soma ou produto da diferença. E aí coloco aqui esses dois termos elevados ao quadrado. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Se gostaram, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Também se inscreva no canal para que ficar sempre atualizado, ter acesso a todos os vídeos. E também ative o sininho para quando eu colocar novos vídeos aqui no canal, vocês serem informados e receber a notificação aí no seu celular ou no seu computador. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau!